Chegou mais um dia do aporte aqui no canal. Esse é o episódio 43 e no vídeo de hoje eu vou trazer uma nova tese de investimento para vocês. E é uma tese em dólar. A gente vai começar por doleta na carteira. Eu acho que já passou da hora, na verdade, de eu começar a aportar em dólar aqui no canal, trazer esse racional para vocês, mas também eu acredito que é uma excelente janela de oportunidade. A gente está entrando agora nesse patamar de R$ 5,34 mais ou menos que está o preço do dólar, tá? E como sempre eu gosto de estruturar o meu racional para vocês. O meu racional ele vai se basear em três pilares, tá? Do porquê eu estou entrando nessa tese do dólar. O primeiro pilar então, diversificação internacional. O segundo pilar é porque é uma excelente janela de oportunidade. Eu não vejo o dólar nesse preço há pelo menos há 16 meses, ou seja, há quase um ano e meio, né? Eu não vejo o dólar a 5,34. E o terceiro pilar que eu acredito é porque o real ele está sobrevalorizado, ou seja, não tem fundamentos, não tem nenhuma ancoragem fiscal ou macroeconômica para o real ter se valorizado frente ao dólar nesses últimos meses, né? E se tu quer entender um pouco mais sobre o meu racional, fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Aqui nós somos irmãos e sempre acreditou. Primeiro milhão. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira e certificado Ambima CLS. Se tu está acompanhando a bolsa nesse ano, tu viu que ela já atingiu ali o que a gente chama de bull market, ou seja, ela já atingiu 20% de rentabilidade no ano. E somado a isso, o dólar ele caiu aí nas mínimas, né, dos últimos 16 meses de 5,34 reais. E quando tu olha somente esses dois fatos isolados, tu pode ter uma falsa impressão que o Brasil está indo muito bem economicamente falando. Só que a gente não poderia estar mais redondamente enganado. Na verdade, é totalmente o oposto, né, que está acontecendo de fato. É como se fosse aquele filme Truque de Mestre que diz o seguinte, cara, se todo mundo está olhando para cá, a mágica realmente está acontecendo aqui. Perícia de ator e teatro. Quando um mágico mexe a mão e diz: "É aqui que a mágica acontece", o truque verdadeiro está acontecendo em outro lugar. Desvio de atenção. O conceito básico da mágica. Né? Então, basicamente, não tem nenhuma fundamentação, nenhuma ancoragem fiscal, política, jurídica, né? Ou até mesmo cambial para isso estar acontecendo. É claro que existe uma explicação técnica para isso e é justamente isso nesse estudo que a gente vai ver. Mas uma coisa eu te afirmo com veemência: se tu está olhando só para a bolsa brasileira e não está aproveitando essa oportunidade de um dólar mais barato frente ao real e não tá fazendo as suas remessas lá para os Estados Unidos, né? Tu tá cometendo um grande erro e também tu tá inferindo ali num dos riscos mais importantes no mundo dos investimentos, que é o risco Brasil ou risco legal. Então, eu montei um estudo bem bacana aqui para ser o nosso norte, né, e para fundamentar do porquê eu acho uma janela excelente para investir lá fora, assim como também vou te mostrar como investir lá fora e o ativo que eu botei na carteira. Então, bora comigo, vem para cá bater no meu PC. Então tá, eu tô aqui então com a tela do meu PC já gravando, também já tô com o estudo do ativo aqui aberto, tá? Pau na máquina então. Então, da B3 pro mundo, minha carteira agora é em dólar, tá? Cara, sempre esqueço, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, tá? Porque isso aqui demandou estudo, tempo, elaboração né, e por aí vai. E também eu te convido já para te me seguir lá no Instagram, porque esse aqui foi um conteúdo até que eu postei lá no Instagram de forma mais minimalista, né? E aqui eu resolvi trazer mais elaborada para vocês, tá? Então, nosso estudo vai ter aqui o nosso mapa mental, né? Para a gente aqui ter o nosso norte. Então, o que a gente vai ver nesse estudo? Riscos estruturais do Brasil, erosão do real ao longo do tempo, dólar como reserva global
e dívida mundial, o porquê a bolsa de valores está subindo e como começar a investir nos Estados Unidos, tá? Então, como eu falei para vocês, essa é uma das melhores janelas de entrada dos últimos 16 meses, né? Para a gente estar entrando aí na tese do dólar, tá? Só que antes da gente entrar de fato no estudo, eu quero mostrar como a minha carteira estava antes de alocar lá nos Estados Unidos e como ela vai ficar depois, tá? Então esse aqui é o meu portfólio, tá? Então R$ 12.800, né? 45% em ações, 35% em fundos imobiliários, 12% em renda fixa, 5% em reserva de valor representado por Bitcoin e 3% em criptomoedas representado pela Ether, tá? E agora com dólar eu tirei então 5% de ações, tá? Agora é 40%. Eu tirei também reserva de valor, tirei 3%, tá? Agora é 2%. E tirei também 3% aqui de criptomoedas. E agora tá 1% de criptomoedas. E deu um total aí de 10%, né? Que eu tirei dessas três classes de ativos que eu aloquei nos Estados Unidos, tá? Então agora minha carteira tá nesse formato aqui, tá? 40% ações, 35% FIIs, 12% renda fixa, 10% Estados Unidos, 2% reserva de valor e 1% criptomoeda. Tá? Então, como eu falei para vocês, faz 16 meses que o dólar teve nesse patamar aqui, tá? A gente não tem bola de cristal, não tem como saber se o dólar vai cair mais, né? Ou se vai começar a subir a partir daqui, não tem como fazer isso aí. Nenhum economista acerta isso aí, né? E os que tentam, 99% erram, tá? Então, a gente costuma fazer preço médio em dólar, né? Cada mês ali tu comprar R$ 100, R$ 200, R$ 300, né? O que tu puder. Então, é justamente o que eu vou fazer a partir de hoje, né? Todos os meses ali, independente do meu aporte, se ou não em dólar, eu vou mandar R$ 50 lá para os Estados Unidos, tá? Então, dando start aqui no nosso estudo, começando por riscos estruturais no Brasil, né? Eu costumo dizer que no Brasil até mesmo o passado é incerto, né? A gente tem um país que ele tem muito conflito de interesse, né? As regras costumam mudar, né? Geralmente, agora, nesses últimos meses aí, teve ali aquele embate entre o Senado e juntamente com a Câmara de Deputados com o governo. Aí o governo foi lá e recorreu para o STF. O STF teve uma decisão a favor do governo, né? Então o Brasil tem muito de conflitos de interesses, né? Muitas coisas mudam retroativamente, né? Ou seja, o STF vai lá e faz uma reinterpretação de uma coisa que já estava estabelecida e a coisa muda, né? Então o Brasil aí ele é complicado e sempre foi nesse sentido, tá? E aí isso corrobora para o risco Brasil ou o risco legal, né? Que é a gente investir aí nessa volatilidade do Brasil, porque existe então esse risco fiscal, existe esse risco político, esse risco jurídico e risco cambial, né? No risco fiscal a gente pode dizer os gastos do governo, né, que estão muito acima da sua capacidade e o rebote disso ele está criando taxações em cima de taxações ou até mesmo retirando isenções de produtos que antes tinham isenções, né, como LCIs, LCAs, como venda em criptos até 35%. A gente não pagava imposto de renda, a partir do ano que vem já não tem mais isso aí. Offshores também vão pagar uma taxa ali, né? O risco político é esses embates aí entre o jurídico, entre o legislativo e o executivo, né? O risco jurídico é o que eu já comentei para vocês ali e o risco cambial que é inerente, né, ao real, tá? Então, agora indo para a erosão do real ao longo do tempo, né? Então, o real ele foi criado em julho de 94 e desde lá, né, o real aí tem 30 anos, né? Aliás, tem 31 anos, né? Ele fez 30 anos no ano passado.
Então, desde lá, a gente já perdeu 88% do nosso poder de compra. E a inflação acumulada de lá para cá já passa dos 1000%, né? São 1200% basicamente. Para te ter uma ideia, R$ 1.000 que tu tinha lá em 94, ou seja, o que tu compraria com R$ 1.000 em 94, hoje tu precisa basicamente de R$ 13.000, né? Vamos arredondar, né? Então, realmente aí, se tu tá posicionado só em real, a gente perde tanto pela questão cambial, que eu nem trouxe aqui até a questão cambial, mas a própria inflação, né, de 88%, aliás, a perda do poder de compra de 88% e a inflação acumulada de 1.200%, tá? Mas, né, por que o dólar ele é visto como reserva mundial? Cara, isso aí foi um acordo internacional realizado lá em 1944, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Teve o acordo ali em Bretton Woods e o dólar foi estabelecido como reserva mundial, né? Não tem o que fazer. Então, hoje, segundo o Fundo Monetário Internacional, 57% das reservas de todos os bancos centrais do mundo está em dólar, né? Então, o dólar ele ocupa um lugar no mundo muito importante. E quando a gente fala da dívida mundial, juntando tanto a dívida pública com a dívida privada, a gente chega em um patamar de aproximadamente 250 trilhões de dólares, né? Ou seja, a dívida mundial ela está nesse patamar aí, né, estratosférico. Então, por isso que aquela narrativa da China vai substituir os Estados Unidos ou vai passar os Estados Unidos, não é bem assim que funciona. Até porque a China ela oferece barreiras culturais que os Estados Unidos não oferecem, né? Eu não vejo ninguém falar que vai comprar uma casa na China ou que vai passar as férias na China ou que tem o sonho de ir para a China. Eu não vejo ninguém falar isso aí, né? Por mais pro lado da esquerda, aquela pessoa que ela seja, ela quer ir para os Estados Unidos, né? Ela quer ter um Apple, né? Ela quer ter conta no X, quer ter conta no Instagram, ela quer ter conta no Facebook, Meta agora, né? Então, ela consome dólares, né? Ela compra patrimônio em dólares, né? Então, não é bem assim que a banda toca. Existe muito de narrativa disso aí. O que não quer dizer que não faz sentido tu te expor à tese China, né? Mas isso é conversa para outra hora, tá? Então, mesmo assim, porque a bolsa de valores ela tá em bull market, né? Ela tá subindo muito. Cara, tem dois fatores técnicos que corroboram para isso aí. Existem outros fatores, mas eu trouxe dois principais, que é o carry trade e o cupom cambial, tá? Então, o carry trade ele é simplesmente tu pegar dinheiro emprestado de outro país, por exemplo, o Japão, a gente vai ver isso mais para frente, e alocar aqui no Brasil. E tu vai ganhar com um diferencial de juros, tá? A gente já vai entender um pouco mais sobre isso aí. E o cupom cambial. Então, o cupom cambial ele é o lucro que o investidor obtém ao converter um dinheiro em outra moeda. Geralmente é dólar, né? Geralmente o cara pega o dólar dele, converte em real, daí ele vai ver se aquele lucro que ele obteve em real, se ele vai fazer sentido ou não, né? Então, basicamente, a fórmula do cupom cambial, ele vai te dar um percentual. Aquele percentual que ele vai te dar, se ele for maior que a taxa livre de risco do país, por exemplo, aqui a nossa taxa Selic, ela está em 15%, se ele tiver um cupom cambial de 22%, ele fez uma boa operação. Se o cupom cambial dele for abaixo disso, ele está deixando o dinheiro na mesa, tá? Aqui ainda nesse sentido, né, a gente olha muito o câmbio e pensa, né, bah, o real se valorizou, o Brasil está melhorando, né, mas o que pouca gente entende na prática é que o real ele não está forte. Na verdade, o dólar que está fraco, tá? E a gente vai ver depois ali o dólar index, que é o índice que monitora isso aí, tá?
Mas o investidor mais sofisticado, o que que ele quer? O que que ele olha? Né? Ele olha o retorno esperado. O que que engloba o retorno esperado? Juros real do Brasil, que hoje está aí em patamares históricos, né? Está em 9,5% aproximadamente, juros real do Brasil. O que que é o juros real? Tu pega a taxa livre de risco, que é a inflação, que é a Selic, tá? Tu diminui da inflação, não simplesmente diminui, tu tem que fazer um cálculo, tá? Mas a modo bruto ali, vamos falar que diminui. Tu diminui, tu vai ter aproximadamente 9,4%, aproximadamente, tá? E tu faz menos os juros reais dos Estados Unidos, que é a mesma coisa. Tu pega a taxa dos Estados Unidos, está em torno de 4,25%. Tu pega a inflação americana, que está em torno de 2,7% aproximadamente, e tu vai achar aí um juros real de 1,5%, né? Então, se lá nos Estados Unidos ganha 1,5% e aqui tu ganha 9,5%, né, faz muito sentido tu trazer dinheiro para o Brasil, porque o teu ganho de juros real é maior, tá? Não foi só um parênteses. Então, no retorno esperado, o investidor estrangeiro ele vai olhar o juros real do Brasil, juros real dos Estados Unidos, menos o risco país e menos o risco cambial, tá? Aí aqui a gente entra na tese do dólar index, tá? Que ele mede a força do dólar numa certa cesta de moedas. E essa cesta, as três principais moedas ali é o euro, que tem um peso de 57%, o ien, que tem 13,6%, e a libra esterlina, que tem 11%. Há outras moedas nessa cesta, tá? Mas o real não está nele. E o dólar, ele está num patamar de 98,07, tá? Esse aqui é um índice de referência a 100, né? Então, quando ele está acima disso, o dólar está valorizado. Quando está abaixo disso, está subvalorizado, tá? Então, nesse momento, ele está subvalorizado, né? Está em 98, a base é 100. E o que explica isso pode ser corte de juros, que já está precificado pelo mercado, assim como também a dívida americana, que está nas alturas, né? 35 trilhões de dólares. Tá? E aqui a gente vai entrar naquele exemplo que eu falei para vocês do carry trade, tá? Como é que funciona o carry trade? Vamos pegar o Japão como exemplo, tá? O Japão hoje, a taxa Selic do Japão, ela está em 0,5%. Vamos supor que um bilionário vai lá e pegue 1 bilhão de dólares, tá? Eu botei reais, vamos botar dólares, lá no Japão a 1% ao ano. Ele vem no Brasil, investe esse 1 bilhão de dólares a 15% ao ano, né? 14% vai ser esse diferencial aí de juros, né? Isso aí é só um exemplo, mas as somas são muito maiores, mas é para te ter noção, né, que é muito dinheiro em jogo, e isso é um dos porquês, né, que fundamenta do porquê a bolsa está subindo, né? Tem muito fluxo de caixa entrando aqui no Brasil, tá? Então, para finalizar aqui o nosso estudo, né, quase entrando aqui no final, como tu pode investir lá nos Estados Unidos? Hoje em dia está muito acessível investir fora do Brasil, né? Tu tem a Nomad, tu tem a Avenue, tu tem o Banco Inter, tá? Eu, na minha carteira pessoal, eu uso a Avenue, tá? Na minha carteira pública agora, eu optei pelo Banco Inter, né? Até porque o Banco Inter, ele tá te dando ali corretagem zero, né? Aqui já na Avenue tá pagando ali 2,50 por corretagem, né? E cada valorzinho que a gente puder economizar, a gente economiza, tá? Então e tá boa a plataforma do Banco Inter, né? Comecei a investir agora nela, já fiz já um investimento e a gente vai ver agora que o ativo que eu comprei lá para mim foi o BIL, tá? Que é um ETF de renda fixa, tá? Por que eu comecei por um ETF de renda fixa? Porque eu tenho um perfil mais moderado, tá? Eu tenho um perfil mais moderado, então eu gosto de começar por caixa, né?
pela tese caixa lá nos Estados Unidos, né? Assim, né, estou montando meu caixa, depois eu começar a migrar para outros ativos e vou trazer também aqui o racional para vocês. Então o Bill, ele é um ETF que investe nos T-bills, que são títulos do governo americano, né, do Tesouro Americano, de curto prazo, com no máximo um ano, tá? Só que quando tu investe no Bill, né, é muito mais acessível, muito mais prático, porque ele já investe numa certa gama de outros títulos que o governo americano emite, né? E os títulos que ele investe têm vencimentos de 1 mês a 3 meses, tá? Então aqui ele me oferece uma diversificação instantânea, uma alta liquidez e também um preço acessível. E outro ponto também muito importante lá no mercado americano é que tu consegue comprar fracionado, né? Então tu tem uma ação lá nos Estados Unidos que ela custa US$ 100. Só que tu tem US$ 20. Cara, tu pode comprar essa ação com teus US$ 20, tá? Vai ser só proporcional. E tu pode seguir comprando até tu ter uma ação inteira e assim por diante. Então vamos concluir aqui o nosso racional. Então o dólar ele é uma proteção patrimonial estruturada, em outras palavras, ele é uma âncora para o investidor brasileiro que enfrenta a volatilidade política, fiscal, jurídica e cambial, né? Então ele preserva valor, preserva o poder de compra em crises internas, ele está atrelado ao maior mercado do mundo, ele é reserva de valor, né? E frente ao real, ele tende sempre a se valorizar. Até porque o Brasil de forma estruturada, ele é um país que exporta commodities, né? E commodities, querendo ou não, tem pouco valor agregado e, em contrapartida, nós importamos tecnologia e também capital. Então, na minha visão, esse capital, esse fluxo de caixa que está entrando no Brasil é um fluxo de caixa especulativo, tá? Não tem nenhuma ancoragem macroeconômica ou microeconômica para a bolsa estar subindo ou o dólar estar caindo. Então, na minha concepção, é uma excelente janela de oportunidade. Eu vou continuar aportando em dólar até ele alcançar os meus 10%, né, como percentil meta ali da minha carteira, né? Mas lembro também que esse vídeo não é recomendação de compra, de venda e nem de manutenção do ativo, tá? Mas, como sempre, eu agradeço se tu ficou até aqui por tu ter me disponibilizado o teu maior ativo, que é o teu tempo. Ficamos por aqui, até mais e tchau, tchau.